E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Então esse é o primeiro vídeo de uma temporada nômade que eu estou fazendo, né? E é basicamente isso. Então hoje eu sou um nômade. Basicamente eu trabalho online e não tenho mais um endereço. Então eu dei um primeiro passo, vários primeiros passos para estar aqui hoje falando com vocês. O primeiro passo muito importante foi eu ter decidido há algum tempo. Eu tinha um apartamento em São Paulo, todo montado. Eu vendi todos os móveis, encerrei o contrato de aluguel e decidi, mas eu não achei, eu decidi, eu vou viver de uma forma nômade. Era algo que eu sempre quis, passei finais de semana e finais de semana vendo conteúdos do tipo, pessoas fazendo isso de certa forma, e eu achei um jeito, um equilíbrio para que eu pudesse também ter isso. Então eu já tinha e tenho uma carreira que me permite trabalhar de onde eu quiser, online, enfim, com o computador e internet eu consigo trabalhar de onde eu quero, e era algo que eu realmente desejava. E o primeiro passo foi esse, e desse primeiro passo desencadeou todos os outros passos, vender todos os móveis, equipar o carro para me poder se me deslocar de um lugar para o outro, e hoje eu moro, nesse caso, estou numa pousada aqui no meio da Serra Catarinense, mas eu já fui para Curitiba, já fui para Florianópolis, já fui para alguns lugares. E esse primeiro passo, esse começo, né, isso foi muito importante para que eu pudesse sentir essa mudança. Porque por mais que você se prepare para algo, é surreal quando você está de fato vivendo aquilo. Então eu me planejei para que quando eu começasse essa jornada, eu tivesse ali menos clientes na agenda e eu pudesse ter mais tempo para me dedicar a mim mesmo, para sentir essas mudanças. E eu tenho um planejamento, né? Eu quero conhecer todas as 3 capitais do sul do Brasil e dando tudo certo. E vai dar, estender aí o caminho até o Ushuaia, até o final do mundo. Mas eu quero chegar ali um marco onde vários viajantes fazem, né? E das capitais do sul do Brasil, já conhecia bem Curitiba e Florianópolis, nunca fui para o Rio Grande do Sul, estou aqui na Serra Catarinense, sentido Paraná. E o sentido desse primeiro vídeo, primeiro é me comunicar com isso, então esse é um vídeo diferente, né? Esse é um vídeo dos que estão por vir, vão ser mais formatos de vlog, mais mostrando meu cotidiano, que esse é o intuito desse canal, mostrar que como que é uma pessoa que decidiu viver uma carreira nômade, né? Quais são os desafios, quais são as coisas boas, enfim, tudo que eu estou vivenciando, mostrar para vocês, né? Obviamente também mostrar um pouco dos lugares que eu fui visitando e vocês terem esses bastidores aqui em tempo real, não em tempo real, enfim, mas mostrando ali um pouco das minhas vulnerabilidades, das minhas conquistas, das minhas alegrias, dos meus perrengues, enfim, de tudo que foi acontecendo. Então é uma forma que eu achei de dar ao mundo aquilo, um pouco do que eu tive, né? Um pouco da minha experiência de vida, né? De muitas coisas que foram acontecendo. O legal disso, porque hoje eu trabalho como um mentor de carreiras, né? Com um propósito, enfim, para as pessoas entenderem o que elas querem fazer. E eu achei esse meu propósito, eu não acreditava que isso fosse possível, né? E eu sempre dei um primeiro passo para começar. Então eu era um profissional CLT até os 40 anos, trabalhando com TI. Óbvio, ainda é minha carreira, eu sou especialista em TI, eu nunca deixei de ser, nunca vou deixar de ser, né? Minha bagagem, minha experiência, ela vai comigo para sempre, né? Foi algo que eu conquistei. E depois que eu terminei minha última experiência CLT, eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu continuava a ser CLT e seguir a vida como ela estava, que seria uma forma mais segura de seguir, ou eu buscava aquilo, algo que estava faltando para mim, né? Eu sentia ainda, na minha última experiência, que toda segunda-feira era pesada, era um martírio, quando tocava o Teams, quando tocava o celular, eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, e eu fiz essa transição, então, para ser um profissional liberal, um MEI, um CLT não, um MEI, né? E quando eu fiz essa transição, os medos não sumiram, e na verdade só mudaram os papéis, né? Então, e eu percebi que eu era um chefe muito ruim comigo mesmo, né? Eu não tinha liberdade para mim mesmo, eu me cobrava demais para que as coisas funcionassem. E teve um ponto de equilíbrio muito grande aí nessa transição. E consegui passar por tudo isso, e aí eu encarei essa mudança. Então já estou há algum tempo, como eu disse, passei por alguns lugares, saí de São Paulo, fiquei um tempo em Curitiba mesmo. Curitiba é a cidade que eu mais amo, eu acho que é
das capitais. As capitais, acho que não visitei obviamente todas, quem sabe agora eu consiga me movimentar e conhecer mais as demais. Mas eu sinto um carinho muito grande por lá. Fiquei um tempo lá, fiz algumas parcerias, continuei fazendo alguns atendimentos que eu tinha, continuei tocando meus projetos. Depois eu fiz uma rápida descida para Florianópolis, fiquei um pouco lá dentro, para terminar alguma coisa e já vim para cá, para a Serra Catarinense, zero visibilidade, uma serra completamente íngreme, um negócio muito doido. Bastante desafiador aqui, mas foi legal, foi uma experiência bacana. Infelizmente o tempo não estava limpo, então não consegui ver as coisas como eu estou vendo agora. Aqui eu estava tendo uma experiência muito legal aqui. Eu estou numa casa que tem os donos aqui do espaço, né? Estava conversando com eles, falando sobre a vida, sobre as coisas. Então dia de hoje, né? Eu acordei, tomei um café, peguei laranja no pé, peguei limão no pé, tem um alface aqui, os caras tem uma hortinha. Consegui fazer uma saladinha, tomar um suco, tudo com coisa natural e tô nesse momento aqui bem gostoso, né? E foi isso e para estar vivendo esse dia de hoje, né, sempre tem primeiros passos. E uma das coisas mais que eu estava estudando já para começar o YouTube, né? Eu tinha já essa pretensão de registrar esse meu momento para compartilhar com vocês. E aí eu falei, cara, e eu estudei edição, estudei vídeo, estudei câmera, estou estudando, né? Eu quero entregar algo de qualidade, assim, na questão do que eu estou entregando de conteúdo, o som, enfim, para vocês terem uma boa experiência, né? Se vocês estão aqui, dedicando o tempo de vocês para me ouvir, eu quero que esse tempo, já que vocês me deram o bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo, eu quero entregar algo de valor em troca. Eu quero que isso realmente seja algo que vai agregar para vocês de alguma forma. Seja uma forma de pensar em vocês como prioridade, seja como trazer pontos que vocês não tinham nem pensado sobre, né? E assim, e são os tipos de pessoas que eu sigo no YouTube, tem esse mesmo viés, né? De trazer provocações, temas que vão fazer isso tudo acontecer. Então, o primeiro passo que eu dei foi, literalmente, estava aqui à tarde, montei o tripézinho aqui, né? Tentei ajustar, vi algum ajuste, fui pra cá, e tô levando. Simplesmente sem roteiro, uma coisa que eu estudei bastante era roteiro, estrutura e tal. E eu falei, cara, acho que tem que ser a forma mais natural possível, né? Eu queria só trazer isso de forma verdadeira, porque é literalmente isso. Até o nome do canal é o meu próprio nome, porque é o que é minha visão do mundo, minhas experiências. E o que eu mais busco nisso, além de registrar esses bons momentos, né, que eu vou ter, e enfim, todos os desafios, que é uma vida, do pouco que eu já tive, né, é uma vida bem diferente. Então você precisa estar toda hora buscando um novo endereço, se preocupando onde você vai ficar, se o lugar tem estrutura, se o lugar tem internet, para a gente poder continuar meus atendimentos, se é um lugar seguro, se é um lugar que tem comércio para eu poder lavar uma roupa, se eu ter uma máquina de lavar, se meu carro vai ficar seguro. Então, e foram coisas que agora eu tô vindo mais pra cá, saindo da bolha de São Paulo, né? Eu tô percebendo essas coisas diferentes também. Mas tudo foi esse primeiro passo, né? Depois eu também equipei o meu carro com os itens que eu pudesse fazer, então tive um planejamento para isso, mas eu dei sempre primeiros passos, né? Então, enquanto eu estava vendendo os móveis lá do meu apartamento de São Paulo, eu comprei uma geladeira portátil, comprei um fogão, comprei cadeira portátil, comprei barraca para me poder trocar, comprei um chuveirinho para me poder tomar um banho, dependendo de onde eu estiver, para tomar uma ducha, se eu estiver na praia, estiver no camping. Comprei uma estrutura de camping, né, um forro para o carro. Enfim, fui comprando coisas aí que fizesse sentido para o tipo de vida que eu tenho, né. Comprei uma mesinha para me apoiar o notebook, para me trabalhar de lugares que... Tem lugares que eu me espero que não tem uma mesinha própria de trabalho. Então, você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Então, por isso que no começo foi muito necessário, eu não tinha como viver tudo aquilo e ainda trazer esse conteúdo, né? Mas agora é o primeiro episódio, agora já tenho bastante segurança para compartilhar isso. Então, os próximos vídeos vão ser diferentes, eu no carro, eu passeando, eu saindo de lugares, eu trazendo os lugares, os espaços e compartilhando mesmo, né, esse tipo de vida que pra mim, e eu vou dizendo pra vocês, tá, mesmo com esse tempo que eu tô, não me arrependo de nenhuma forma, tá sendo fantástico, experiências fantásticas, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, vivendo experiências que eu nunca tive. Eu vivi nos últimos tempos aqui algo que eu não vivi nos últimos 5, 10 anos. E isso é realmente gratificante. Então, eu espero que de verdade vocês estejam gostando aqui um pouquinho desse primeiro curso, que vocês gostem ainda mais.
né? Se isso está te interessando de alguma forma, quiser compartilhar para alguém, para trazer essa mensagem do primeiro passo. Então, às vezes a gente fica saindo tanto para fazer tantas coisas e às vezes a gente precisa dar um primeiro passo, a gente precisa se jogar para poder se jogar sem volta, dar um salto de fé. Eu vou fazer isso. E esse salto de fé não necessariamente você precisa mudar algo que você tem hoje. Então, se você, por exemplo, quer fazer algo parecido que eu faço, tem uma coisa que eu fiz lá atrás, foi, putz, será que é legal? Então, eu não preciso largar meu emprego, eu não preciso mexer em nada que eu tenho. Eu posso pegar um final de semana, alguma folga que eu tenho, eu posso viver um pouco disso. Se eu pegar meu carro, enfiar um colchão lá dentro e ficar um final de semana no lugar aí, acampar e fazer alguma coisa. É um primeiro passo. Você saiu da sua zona de conforto, você começou a vivenciar aquilo. Porque estando no sofá vendo esses vídeos é muito gostoso, mas quando você está vivendo mesmo na prática é uma coisa completamente diferente. E aí você vai começando a sentir se aquilo realmente faz sentido, se é pra você tomar água fria, você viver essa estrutura, você viver nesse negócio que recolhe as coisas, põe no carro, tira do carro, põe no carro e vai, aí você começa, acha um lugar legal, aí você tem que ver o custo-benefício, porque o que eu fiz basicamente foi uma troca de custos. Então eu tinha custos fixos de aluguel, água, luz, gás, internet, enfim, tudo que se tem de uma casa fixa, eu peguei esses custos todos e falei, e se eu inverter isso? E se eu, de vez de gastar no aluguel, eu gastar em Airbnb? Obviamente, buscando as melhores opções, ficando por mais tempo, porque você tem uma redução de custos, tendo estratégias para você chegar nessa conta. E aí eu não estou mais fechado no contrato de aluguel, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer essa experiência e ter o meu canto, eu estaria pagando aluguel onde eu estava, longe lá, não usando espaço e ainda alugando esse espaço que eu estou aqui, por exemplo. Não faria nenhum sentido. Então vocês precisam, o que eu trago para vocês é isso, de fazer sempre o primeiro passo, porque essa é a principal mensagem do vídeo. Nós achamos que precisa estar motivados para começar algo, o que é completamente errado. A gente precisa se colocar em ação para depois vir a ação você seguir. Então, quando eu fui lá e encerrei o contrato de aluguel, acabou. Tudo bem, podia fechar um outro contrato de aluguel, mas não é tão simples. Eu tava lá, acabou, filho. O contrato, você tem dia para sair, vamos. E aí você se coloca em movimento. Para quem faz academia, muitas vezes acorda desanimado demais, tudo, mas você consegue sair da cama e consegue chegar na academia e faz a primeira série de exercícios, já faz a segunda, faz a terceira, já volta, já fica, nossa, que bom que eu consegui fazer, que bom que eu fui lá, e muda tudo. Mas por quê? Porque você se pôs em movimento. Então, dê o primeiro passo para aquilo que você gosta. Então, e isso aqui, embora seja um canal nômade das pessoas que sigam, ou tenham esse intuito ou essa curiosidade, isso é o meu, isso é o que eu descobri para mim, tá? O que para você pode ser algo completamente diferente, está tudo bem. Se para você funcionar, para muita gente tá muito feliz tendo um trabalho que tem bom, que tem a liberdade, que tem as coisas, que faz seu tempo, que tem flexibilidade de horário, que faz seu horário, tá tudo certo, tá tudo funcional, né? E tem outro ponto também, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade que eu tenho. Tem pessoas que precisam cuidar de pais, de filhos, que, enfim, tem alguém independente fisicamente, que não consegue, precisa lá estar realmente apoiando a pessoa, não tem nenhuma condição financeira, depende de outra pessoa, enfim, tem vários cenários, né? Então não é tão simples assim. Eu sei que eu sou um privilegiado de certa forma, porque eu tenho uma escritura, as pessoas que eu amo, tem pessoas que estão lá para apoiar, né? Por exemplo, eu tenho minha mãe, que é minha avó, enfim, que tem meus tios e minha mãe que está próximo. Eu tenho pessoas que me dão esse suporte, então eu consigo isso. E eu sei que, como Deus é bom demais, eu posso voltar para casa da minha mãe, para minha avó, tem até amigos que me oferecem espaços. Então eu sou um privilegiado, né? Por mais que eu tenha me esforçado para chegar nesse ponto, muitas condições me deram para chegar. Então isso é muito importante. Mas para você, às vezes o que é importante para você é só ter um emprego com um melhor cargo, ganhar mais, trabalhar fora do Brasil, não sei, cada um tem a sua necessidade. O que eu trago aqui de provocação e reflexão é o que para você é importante. É sempre isso, tá? Eu vou trazer conteúdo sobre a minha vida e eu quero que você, nessas situações, se coloque, como é que eu me sentiria assim? Isso é pra mim, né? E obviamente também respeitem as minhas decisões, né, pessoal? É claro que quando a gente vê alguém falando, mas se fosse eu, fazia isso, fazia aquilo, fazia o outro. Obviamente, comentários são muito bem-vindos, críticas também, obviamente, a gente precisa ouvir, quando tem respeito, claro, né?
Mas o principal é, que tipos de pensamentos está me trazendo que isso possa fazer o bem para mim. Então, pensem em vocês, né? Coloquem vocês como prioridade, que para vocês faz sentido. E com isso, muito possivelmente, vocês vão ter uma vida melhor, um presente melhor, que eu acho que viver o momento presente, né? Porque isso é muito... Então, justamente até com um casal aqui de donos e falando sobre essa questão dessa vida que está aqui. E uma coisa que eu comentei com eles foi justamente essa, né? Essa sensação, por exemplo, aqui, eu tô num lugar aberto, o carro tá ali, não tem mais essa questão louca que tem em São Paulo, que vai chegar um cara louco aqui, vai roubar tudo, vai acontecer alguma coisa. Claro que pode acontecer, mas é uma sensação de segurança muito maior. Então, quando você sai da bolha onde você estava, no caso, eu na bolha de São Paulo, onde eu cresci, e mesmo no Brasil você começa a vir, por exemplo, aqui para a região sul, que é uma cultura diferente, você já começa a ter outros tipos de pensamentos que você nunca teve. Então, quando você se coloca em situações onde situações são diferentes, você cresce com isso. Você começa a olhar que o mundo não é aquilo só que você vive, que existem vários cenários, mundos, culturas, pessoas por aí. Isso te faz te engrandecer. Então, é importante a gente ouvir, é importante a gente experimentar, é importante que você faça aquilo que para você faça sentido. Tá bom? Então, eu te convido para os próximos vídeos. Espero que gostem, né? Vou amar os comentários de vocês, dicas de lugares quando tiver, se alguém tiver por aí quiser me dar uma dica de visite tal lugar, fique em tal lugar, que é importante, vou amar. Então, eu adoro o Theo, que é o meu carro, que é o Civic, chamei ele de Theo. Vou mostrar e depois vou mostrar com calma essa rotina de fato, como é que é sair de um lugar, como é que é buscar um outro, como é que coloco o carro, como é que eu tiro as coisas da geladeira para poder fazer uma viagem de 2, 3 horas e não estragar as coisas que tem aqui. Eu tenho uma geladeira portátil. Como é que funciona a eletricidade no meu carro para poder manter essa geladeira, para poder carregar o notebook, e se eu precisar fazer uma reunião no meio, como é que funciona essa vida? É isso que eu quero convidar vocês para conhecer, tá bom? Muito obrigado, Dorinha tá aqui, minha companheira, né? E do lado de vocês, desejo aí hoje um domingo, não sei quando você vai ver, mas tenha uma excelente semana, um excelente dia, fique com Deus. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção e nos vemos por aí ou no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.